Graça e paz, boa noite. Como foi dito aqui, a matéria do Rema, as matérias do Rema, elas se completam. E hoje eu estou vendo que as nossas ministrações estão se completando, né? Por incrível que pareça, a minha ministração também vai ter João, certo? Meu nome é Francilene Evelyn. Eu vou estar ministrando hoje com o tema Seja Espelho de Deus. Eu creio que todo mundo que veio ministrar, que já ministrou e que vai ministrar, perguntou ao Senhor, conversou com o Senhor. Senhor, qual é o tema, qual é a palavra? Porque a gente vem para cá não para fazer a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Porque ela é boa, agradável e perfeita. Então, irmãos, o Senhor me deu esse tema, Seja Espelho de Deus. E aconteceu que eu estava na minha loja limpando. Chegou um rapaz para oferecer um produto, um gel de massagem, e eu olhei assim rapidamente, que a nossa mente ela é rápida, e eu disse, vou levantar a mãozinha e vou dizer, quero não. Aí o Espírito Santo vai lá, abre a porta, e eu fui lá, obedeci, abri a porta e falei, bom dia, o que eu posso ajudar? E ele falou, você me dá um minutinho para me mostrar o meu produto? E eu falei, fique à vontade. E assim que ele foi falando do produto dele, eu fui lembrando que meu filho reclama realmente de dor nas pernas. E eu disse, eita, Senhor, eu não ia nem comprar, mas eu vou comprar. Eu só estou com R$10, se for R$10. E eu disse, é quanto? Ele falou, R$10. Aí eu virei logo e disse, vou pegar o celular para fazer o Pix. Aí ele disse, não, meu celular está com problema. Só em espécie. Aí eu, rapidamente, Senhor, eu tentei. E ele disse, não, mas eu vou aqui do lado, vou oferecer o produto e vou ver e queria sua autorização para me pedir a ela para trocar o seu Pix pela espécie. Se tudo bem, voltei lá a fazer. E rapidamente ele voltou e disse assim, olhe, consegui. A moça vai aceitar o seu Pix, vai me dar o dinheiro em espécie e eu ainda vendi um. Aí eu me alegrei, eu digo, Senhor, é de Deus. E eu me alegrei, aí ele olhou para mim e disse assim, você me deu sorte. Pessoas alegres, pessoas felizes dão sorte. E o meu riso, ele rapidamente saiu, porque eu disse, na minha mente, aquela situação, aí eu disse, meu Deus, eu não acredito em sorte. E a vontade que eu tive foi dizer, não, moço, não existe sorte, não. Existe o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele que supre as nossas necessidades. Mas o Espírito Santo disse, calma. Aí eu reagi, né, disfarcei e ele foi embora. Mas eu fiquei, Senhor, era para me ter falado alguma coisa para esse homem. Esse homem, ele precisava de alguma palavra. E foi quando o Senhor disse, sente que eu vou lhe dar o tema, seja espelho de Deus. E eu fiquei pensando, eu digo, seja espelho de Deus. Aí, olhei logo, na minha loja tinha um espelho grande e disse, é verdade, Senhor. A gente, quando nascemos de novo, o nosso dever é refletir ao Senhor. E muitas das vezes, a gente não vai refletir ao Senhor falando um versículo, abrindo a Bíblia, mas com as nossas atitudes. E passou alguns dias e eu ainda fiquei meio pensando na administração que o Senhor me deu o tema. Lembrei também de um grande homem de Deus que foi Paulo, que passou de um incrédulo para ser um verdadeiro refletor do Senhor. Paulo foi apedrejado e Paulo voltou lá para dizer assim, ei, irmãos, eu fui apedrejado, mas o Senhor me ajudou, estou aqui. Paulo voltou e testemunhou para que os seus irmãos crescessem em fé. Então, eu ainda fiquei meio pensando, digo, meu Deus, era para me ter falado alguma coisa aquele homem. E eu em casa fazendo as coisas, e o Senhor disse, e eu pensando, né, era para me ter ministrado, aí o Senhor disse, e quem foi que disse que ele não foi ministrado? Quem foi que disse que ele não foi alcançado? A gente pensa que, às vezes, é pela nossa força, mas quem convence é o Espírito Santo. A gente só precisa estar numa posição, a gente só precisa ser um instrumento. E um espelho, ele não vai se refletir. O espelho ele não tem a função de refletir, e sim refletir algo ou alguém que está nele. E lá, em Coríntios 13:12, fala assim, porque agora vemos por espelho e enigmas,
Mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conheceremos plenamente. Como também sou plenamente conhecido. Quem fala nessa passagem é Paulo. Irmãos, o nosso dever agora, nesse momento, é refletir ao Senhor. É ser um instrumento na mão dele para refletir. Porque vamos estar, daqui a um tempo, a face. Então, não vai adiantar a gente querer refletir o Senhor no céu, porque não vai adiantar. Temos que refletir o Senhor aqui na terra. E lá também fala, no Coríntios 3,13, agora, pois, permaneça na fé, a esperança e o amor. E estes três, o maior destes é o amor. Meu irmão, às vezes a gente, como foi ministrado aqui, sai do culto, mas trata mal alguém. Às vezes a gente vai orar e realmente vai dormir. Então, muitas das vezes, a gente não é aquilo que a palavra manda a gente fazer. A gente não é realmente o refletor do Senhor. E o Senhor me mostrou, né? Perguntou, quando aquele flanelinha joga aquela água no seu retrovisor, que você faz? Não! Será que você trata da mesma forma o seu irmão da igreja? Será que você tem aquela paciência com seu filho, como você tem a paciência com o filho do irmão da igreja? Irmãos, não existe escadinha, existe uma linha reta. Existe uma qualidade só, não existe um mais nem um menos. Então, lá... aqui, em João, né, fala, em João 8:32, conhecereis a verdade... e a verdade vos libertará. Irmão, só a verdade do Senhor pode nos libertar. Só a verdade. E eu trazendo para esse tema que o Senhor me deu, ele falou, minha filha, você pode botar um espelho aqui e você ir lá para longe. Você pode até lhe ver, mas não vai ver perfeitamente. E assim é com o Senhor. Se a gente não tiver com a palavra dele próximo a gente, se a gente não tiver com a palavra dele alinhada com a gente não vai conseguir refletir o Senhor. Simplesmente vai ser mais um dia, mais uma passagem, e essa não é a vontade do Senhor, né? E lá em Efésios 5:1 fala: sede, pois, imitadores de Deus, como os filhos amados. Irmãos, aqui fala em ser imitador, né? Mas eu também posso levar por refletir, né? Então, na palavra do Senhor fala, seja, pois, imitador. A gente, quando era criança, ou a gente, até com nossos filhos, a gente tem esse costume de imitar, né? Eu, quando era criança, tudo que o meu pai fazia, eu queria fazer também, porque eu achava lindo o máximo. E eu até anotei aqui que o meu pai, ele foi mecânico, cobrador de ônibus, e também foi motorista. E um dos meus sonhos era dirigir. E eu também, por muito tempo, pensei em ser um cobrador de ônibus. E eu estava até pensando, eu digo, meu Deus, já pensou se, assim, pelo o amor que eu tenho pelo meu pai, que eu tenho pelo meu pai, a admiração, eu me tornasse uma cobradora de ônibus? Hoje em dia, como é que eu ia estar? Porque nem tem mais cobrador nos ônibus, né? Então, irmãos, quando a gente imita, quando a gente reflete a Deus, não tem como dar errado. Eu poderia estar bem mal, mas Deus é bom e é perfeito. E ele disse, não, filha, o meu plano para você é maior. Ei, filha, você será uma empresária. E hoje o Senhor me fez além do que eu pensei, do que eu imaginei. E eu posso lhe afirmar que, levando pelo natural, o espelho é frágil, né? A gente sabe, muitas vezes compra um espelho e ele não dura muito, infelizmente. Ele é frágil e eu posso dizer que a nossa vida, e ele quebra, né? Ele é frágil e muitas das vezes ele quebra. E eu posso lhe dizer, irmãos, vai ter momentos que você vai estar quebrado. Vai ter momentos que você vai estar laxado, mas quando você entende quem você reflete, quando você entende quem você
imita, quando você entende quem é o seu Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nada nos falta, nada nos falta. E o Senhor, Ele é muito bom, Ele é perfeito. Continuando aqui. Isso mesmo, irmão. A minha menina jurava que estava grande, mas é isso daí. Então, eu quero encerrar falando a você que esteja com a palavra em linha com você. Muitas das vezes a gente não vai ter força, mas a gente pode estar chegando com outras estratégias. A gente pode estar louvando ao Senhor. A gente pode estar conversando com um irmão realmente que seja fiel ao Senhor, para que a gente não permaneça a ficar sem refletir ao Senhor, porque essa é a vontade do Senhor, que a gente ande refletindo o que Ele é, o que Ele fez. Temos que refletir não só a Deus, porque a gente sabe que tem a Trindade. Precisamos refletir a Deus com amor, misericórdia. Aquele homem estava no sol quente, né, vendendo um produto. E eu sou vendedora, eu sei como é alegre você vender um produto. Então, temos que andar com amor, como Deus amou. Temos que andar como Jesus andou, resistindo ao inimigo. O inimigo, ele pode vir com sugestões, mas a gente tem autoridade para resistir ele. A gente tem autoridade para paralisar ele. A gente pode andar como Jesus, que curou as pessoas. Não permita que chegue alguém perto de você, da sua familiar, tô doente, tô com dor. Seja ousado para dizer, seja curado em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, refletir ao Senhor. Não é na palavra, a gente tem que refletir ao Senhor na nossa vida. Irmão, não é fácil, não vai ser fácil, mas temos o ajudador. Deus, Ele é lindo. O Espírito Santo, se a gente for realmente prestar atenção, a gente tem que refletir o Espírito Santo, sendo guiado, sendo sensível. Na minha vontade, eu não queria atender aquele homem, porque eu estava ocupado, mas o Espírito Santo disse, vá, atenda. E foi dali que o Senhor me deu o meu tema. Foi um caso de obediência. Então, muitas das vezes, a gente vai ter que botar a carne no lugar dela. Ei, carne, você não se controla aqui, você não manda. O Espírito Santo é que me domina. Eu reflito ao Senhor. Então, eu agradeço a essa rica oportunidade. Sou grata ao Senhor pelo rema, por tudo que eu aprendi. E, para finalizar, meu esposo, ele fez o rema primeiro que eu. E eu vi assim as coisas andarem. E eu disse, Senhor, eu quero também. Porque no tempo que o Pedro fez, era para me fazer, mas eu tinha pouca fé. O Senhor permitiu, fique aí, para você ver o Deus poderoso que eu sou. E eu vi realmente o mover de Deus na vida do Pedro. E eu disse, Senhor, eu quero, para vocês terem noção. Eu comecei a faculdade de administração e tranquei, porque eu não sentia paz. E eu disse, Senhor, possa ser que eu volte para a faculdade, mas só depois do rema. E eu sou grata a Deus, porque eu fiz isso. Porque hoje eu tenho a minha empresa. Eu posso não ser formada em administração, mas hoje eu sou uma administradora. E o Senhor, Ele fez grandes coisas nesses 2 anos. E eu digo, Senhor, que as pessoas possam realmente olhar para mim e te ver. E eu possa refletir. Porque muitos irmãos estão atentos para que a gente erre, para dizer, olha o crente, olha, só vive na igreja. Mas tem outros que ficam caladinhos, olhando. Que Deus é esse que faz uma menina que não dava um trabalho tão grande na escola, ser uma empresária, ser uma mãe? Que Deus é esse? Por muitas coisas na minha vida, a minha família foi alcançada. Eles não podem não estar firmes, mas eles sabem que o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, que a gente saia daqui com essa certeza de refletir ao Senhor. Muitas das vezes não vamos conseguir dar um versículo, uma palavra, mas que as nossas atitudes, ela fala mais, eu anotei até aqui, nossas atitudes, ela fala mais que 1000 palavras, e isso é verdade. Como é que a gente anda fora da igreja? Né? Vamos
quero finalizar com esse pensamento. Como é que a gente anda fora? Será que a gente anda realmente com linha com a palavra? E eu creio que não vamos sair da mesma forma que chegamos. Eu creio que não vamos parar, porque Ele está finalizando essa matéria. E eu creio que o Senhor vai fazer infinitamente mais na minha e na vida de vocês.